Filha casou com um homem rico e esqueceu sua mãe pobre. A idosa lhe deixou uma lição para a vida toda. Desde sempre, Olivia sentia que era especial, só tinha nascido no lugar errado e dos pais errados. Ela não tinha vontade nenhuma de manter contato com as pessoas simples com quem tinha crescido. Mesmo quando era só uma adolescente, Olivia preferia ficar lendo, imersa em uma realidade imaginária onde ela tinha uma vida e um destino completamente diferente. Ela imaginava que se tornaria uma mulher de negócios de sucesso, uma celebridade de internet como aquelas que via nas redes sociais ou uma viúva rica. Ao mesmo tempo, a menina estudava bastante e era muito curiosa. Quando tinha 12 anos de idade, seu pai morreu. Sua mãe, Sofia, teve que se dedicar em dobro para poder criar a menina com dignidade. A família não era bem de vida e com as contas apertadas. Após a morte do marido, Sofia sabia que não seria nada fácil sequer manter o mesmo padrão de vida. Por isso, ela nem teve muito tempo para chorar e sentir a falta do marido. Durante o dia, Sofia trabalhava na recepção de um hospital da cidade, mas o salário não era grande coisa. Para complementar sua renda, ela fazia meio turno noturno em uma lavanderia, dormindo no máximo 5 horas por noite. Sofia encarou o desafio de frente sem precisar pedir que Olivia, a filha mais velha, a ajudasse trabalhando também. Sofia achava que todas as mulheres estavam destinadas a ter uma vida difícil, com maridos para cuidar e filhos para criar. Por isso, tentou preservar a juventude de sua filha o máximo possível, aceitando se sacrificar para que ela pudesse se desenvolver sem a cobrança de ter que ajudar no orçamento da casa. Quando Olivia se formou no ensino médio, ela pensava muito em quando é que iria para a universidade. Deixaria aquela cidadezinha de lado, aqueles poucos amigos sem futuro e faria algo muito mais interessante com sua vida. Sofia ouvia Olivia falar de faculdades de elite ou que ficavam do outro lado do país. A menina sonhava alto, mas era uma boa aluna e teria condições de ser aceita em alguma delas com certeza. O problema é que Sofia sabia que, mesmo tendo 2 empregos, não teria o bastante para pagar a faculdade e as despesas da filha em outra cidade. Às vezes, Sofia secretamente desejava que a menina tivesse a cabeça e os pés mais próximos do firme solo da realidade. Só que, ao mesmo tempo, não queria podar os sonhos de Olivia. Acontece que Olivia começou a postar fotos em suas redes sociais com muita frequência. Ela era uma moça bonita, com olhos expressivos e um sorriso contagiante, características que ela fazia questão de explorar. Léuri, um rapaz com quem tinha estudado, fazia às vezes de seu fotógrafo, e toda semana ela tinha um novo ensaio para postar, atraindo cada vez mais pessoas para seu perfil. Aos poucos ela viu os números de suas redes aumentar. Léuri estava apaixonado por Olivia, por isso cobrava uma mixaria pelo seu trabalho, mesmo se dedicando bastante e sendo um dos primeiros divulgadores da garota. Mas Olivia se mantinha inacessível para ele. No máximo, quando um ensaio ou uma foto fazia muito sucesso na internet, ela dava um beijo na bochecha de Léuri como forma de agradecimento especial. Não havia nada que o rapaz pudesse fazer para ir além disso. Olivia via o amigo como uma pessoa muito básica, oriundo de uma família simples e incapaz de levá-la muito à frente em sua ambição. Para ela, Léuri não passava de um amigo confiável, aquele que sempre a seguiria como um cãozinho, e que se contentaria com um afago inocente. Demorou até que Sofia, a mãe de Olivia, se desse conta da vida que a garota levava na internet. Foi por meio de pessoas do trabalho que ela soube o que estava acontecendo. Um colega do hospital elogiou a filha, dizendo que ela tinha crescido muito e estava muito bonita. A partir de então, Sofia passou a acompanhar a rede social da filha discretamente. Um dia, Olivia recebeu um pedido de amizade de um homem que não conhecia. Ela resolveu ver que homem era aquele e descobriu que o perfil dele estava cheio de fotos bonitas em locais paradisíacos, carros de luxo, hotéis, iates e mansões. Ele estava sempre bem vestido. Aquilo encheu os olhos de Olivia. Parecia ser algum empresário de sucesso. O nome dele era Logan Horn, mas morava do outro lado do país, na Califórnia. Olivia não sabia como abordar uma pessoa como aquela, mas também não era boba. Se ele tinha começado a segui-la primeiro, então algo ele viu nela. No começo, a garota não demonstrou nenhum interesse especial, mas também estava longe de parecer fria ou indiferente. Não demorou nem 2 horas para que Logan escrevesse para ela. Educado, convidativo, sem extrapolar nenhum limite. Por uns dias, se falaram esporadicamente, como se apenas apreciassem o trabalho um do outro.
Certas fotos que Olivia pedia para Laurie fazer eram estrategicamente pensadas para que Logan respondesse. Às vezes dava certo, e Olivia sentia que estava cada vez mais próxima de seu objetivo, sem saber que se arrependeria de tudo aquilo pouco tempo depois. 2 meses se passaram de muita troca de mensagens, até que Logan decidiu voar para um encontro cara a cara com sua namorada virtual. O primeiro contato entre eles foi mais tranquilo do que Olivia esperava. Logan foi um cavalheiro desde o início, tratando a garota com respeito, ouvindo com atenção tudo o que ela tinha para falar e a levando para dar uma volta em seu carro de luxo, depois para jantar no melhor restaurante da cidade. Era como se já se conhecessem há muito mais tempo e se entendiam como ninguém. Olivia não podia acreditar que um homem como aquele realmente existia e tinha voado da Califórnia até ali só para vê-la. Naquela noite, Olivia não voltou para casa e não avisou sua mãe, o que deixou a mulher extremamente preocupada e a fez perder as poucas horas de descanso que tinha. Olivia e Logan passaram a noite em um hotel 5 estrelas, mas Olivia fez questão de exigir que dormissem em quartos separados. Não que Olivia não se sentisse atraída por Logan, mas a jovem julgava ser cedo para dividirem a mesma cama. Logan insistiu inicialmente, disse que poderia dormir no sofá de seu quarto, mas a moça foi firme em sua decisão. Logan então se despediu e aproveitou a ocasião para postar em suas redes sociais uma foto dos dois juntos. Para Olivia, essa atitude queria dizer que ele realmente se importava com ela, que não era apenas uma brincadeira ou um caso de uma noite. Ele estava comprometido. A animação da garota era tanta que ela nem conseguiu dormir, com medo que fosse mesmo só um sonho e que, quando acordasse, nada daquilo fosse realidade. Mas era tudo verdade. 3 meses de paixão arrebatadora se passaram e os dois já não conseguiam mais se desgrudar. Logan voava toda a semana da Califórnia até o interior, até o dia em que ele surpreendentemente se ajoelhou diante dela, tirou um pequeno estojo de seu paletó e pediu a mão de Olivia em casamento, com uma aliança que custava mais do que a mãe da jovem fazia por ano nos 2 empregos. "Vem morar comigo?" o empresário perguntou. Embora Olivia tentasse não ser levada pelas circunstâncias tão cegamente, dessa vez ela ficou muito emocionada com a surpresa e aceitou o pedido. Logan partiu mais uma vez, mas viria buscar sua noiva em uma semana, tempo que a menina teria para se organizar antes de se mudar para a casa dele. Olivia fez as malas, se despediu da mãe e do amigo fotógrafo, Laurie, além de outros poucos conhecidos. Olivia não sabia dizer se realmente amava o futuro marido naquele ponto, mas sabia que ela estava feliz com as oportunidades que estavam prestes a se abrir para ela. Sofia, sua mãe, não quis estragar a felicidade da filha, apesar de sentir que as etapas daquele relacionamento avançavam rápido demais. Por fim, desejou que tudo corresse bem e que ela alcançasse seus sonhos ao lado daquele homem. Em seu coração, Sofia sentiu que com a partida de Olivia sua vida perderia o sentido. Desde a morte de seu marido, tinha se dedicado tanto à filha para que ela focasse apenas em seus estudos, e agora a jovem já nem falava mais em se formar, só tinha olhos para Logan, este que seria responsável pelo sustento e proteção dela a partir deste ponto. Olivia foi viver em Malibu, saindo do interior e do meio social que sempre achou ser um atraso de vida. A princípio, ela ligava toda semana para sua mãe. Mas conforme o tempo passava, as ligações começaram a demorar cada vez mais a acontecer. Além disso, quando era Sofia que ligava, nem sempre a filha atendia. Às vezes, Olivia só retornava às suas ligações 2 dias depois. Após completar 1 ano e meio de sua mudança, Olivia parou de ligar completamente para a mãe. Se falavam apenas por mensagem quando algum assunto importante ou irremediável surgia. Essa situação fazia o coração de Sofia ficar cada vez mais pesado. Sem se comunicar diretamente com a filha, ela acompanhava a sua vida pelas redes sociais. Pelas fotos, parecia que Olivia estava mesmo vivendo um sonho. O plano inicial de se formar em uma boa faculdade havia de fato sido deixado de lado. Em compensação, havia fotos em praias, em montanhas e resorts. Pelo menos ela não estava passando dificuldades, Sofia pensava. Olivia ficou grávida pouco tempo depois e deu à luz uma menina tão linda quanto ela própria, chamada Natasha. Sofia chorou de emoção quando soube da gravidez. Ela sempre quis ter uma netinha, mas precisou se contentar em acompanhar tudo pelas redes sociais e eventuais chamadas de vídeo que Olivia e ela faziam. Logan e Olivia não voltaram para a cidade dela nem para que a avó e netinha pudessem se conhecer, fazendo com que seu papel de avó fosse praticamente nulo. 2 anos se passaram e a garota sonhadora do interior começou a conhecer o lado sombrio de Logan Horn, seu marido.
No início, ele foi gentil e muito atencioso com Olivia e sempre garantiu que nada faltasse a ela. Dessa forma, Olivia se deixou levar por aquele padrão de vida e agora vivia praticamente da renda de seu marido. Mas com o passar do tempo, Logan foi desenvolvendo atitudes desagradáveis. O dinheiro que recebia do marido antes era dela para gastar como quisesse. Agora, ela tinha que prestar contas de cada centavo. O cartão de crédito que estava em nome dela, também precisou devolver. Nas redes sociais, ainda postava fotos sorrindo ao lado do marido, mas por dentro se sentia vivendo em uma gaiola dourada. Quando um dia decidiu visitar sua mãe e levar a bebê para finalmente conhecer a avó, Logan se opôs. Era um final de semana e o homem estava bebendo já há algum tempo em volta da piscina. Disse que ela podia escolher, ou ir para o fim do mundo onde a sogra morava ou então esquiar em Aspen. Para ele, a decisão já estava tomada. Olivia tentou argumentar que aquela situação não era justa, afinal ela deveria ter a liberdade de ver a família, mesmo que ele não quisesse ir junto. O homem não gostou de ser contrariado e, aos gritos, disse que ela poderia ir visitar sua mãe, desde que conseguisse arcar com os custos da viagem sozinha. Além disso, se ela fosse, era bom que se preparasse para uma viagem só de ida, já que bastava um estalar de dedos para que ele tivesse outra mulher interesseira no lugar dela. Olivia apenas retrucou que ela não seria sua bonequinha de luxo e levou um tapa de Logan pela primeira vez. A jovem ficou chocada com aquela atitude. Logan logo pediu desculpa e disse que estava sob o efeito do álcool. Olivia não o perdoou imediatamente, mas algumas semanas depois algo pior aconteceu. Olivia recebeu uma mensagem inesperada de Lowry em seu celular. Quando leu o conteúdo, lágrimas correram por suas bochechas direto para a tela de seu telefone. Ela se jogou no sofá da casa, cobrindo a boca com a mão para não gritar. A mensagem de Lowry avisava que Sofia, a mãe dela, havia sido internada em um hospital por conta de um AVC. Sofia tentou entrar em contato com a filha, mas suas ligações foram em vão, apenas chamaram e ela não teve retorno. Então, ela ligou para Lowry e pediu que ele a ajudasse a encontrar Sofia a tempo. Seu desejo era ver sua filha e sua neta mais uma vez em vídeo antes que o pior acontecesse. Mas infelizmente, algumas horas depois, Sofia faleceu. Olivia sentiu o tempo parar e o mundo desabar em sua cabeça. Nada mais importava, além de lamentar a morte de sua mãe. Mas agora ela ainda precisava cuidar dos trâmites relativos ao velório, inventário e herança. Sem dizer nada ao marido que estava trabalhando, Olivia pegou Natasha em seus braços e foi direto para o aeroporto. No caminho até lá, Olivia se arrependeu de toda a distância que manteve da única pessoa que de fato a amava. Não conseguia entender como se permitiu ser tão superficial com a própria mãe e ingrata com suas origens. Ao olhar para Natasha, dormindo ao seu lado, pensou em como se sentiria se aquele bebê crescesse e fizesse o mesmo com ela um dia. Horas depois, Olivia estava finalmente diante da casa em que cresceu e morou com sua mãe. Ela tocou a campainha, Lowry atendeu e os dois se abraçaram. Ele então acompanhou Olivia até a sala, onde o caixão estava. Ali, Olivia já não conseguiu segurar as lágrimas e Lowry se ofereceu para tomar Natasha em seus braços, levando a menina ao jardim e dando privacidade para que Olivia se despedisse de sua mãe à vontade. Olivia se ajoelhou e chorou aos pés do caixão. Disse que nunca havia sido uma boa filha porque não reconheceu o que sua mãe tinha feito por ela. Mãe, de onde você estiver, por favor, me perdoe por tudo, disse Olivia para o caixão. E, então, Olivia ouviu a sua resposta: eu te perdoo, minha filha. Enfim, você voltou para mim. Olivia se virou e viu Sofia em pé, parada, como se nada tivesse acontecido. Estaria vendo um fantasma? Não, ela era mesma. Atordoada e confusa, Olivia não esperou nem mais um minuto e se jogou nos braços abertos de sua mãe. As duas se abraçaram como não se abraçavam desde que Olivia era só uma criança. Olivia agora chorava de felicidade. E não é que minha ideia deu certo, Dona Sofia, disse Lowry entrando na sala novamente. Olivia então tomou Natasha e, em seguida, a colocou nos braços de Sofia, sua mãe. 3 gerações de mulheres que nunca mais se separaram depois daquele dia.